Do menor grão de areia à estrela mais distante, tudo no universo é feito de alguma coisa. Mas o que exatamente são esses blocos fundamentais da realidade? Por séculos, os físicos têm buscado desvendar os menores e mais indivisíveis constituintes da matéria e da energia. Imagine cortar um pedaço de ouro ao meio, depois ao meio novamente, e continuar esse processo até chegar a um ponto em que você não possa mais dividi-lo. Isso, de acordo com a física clássica, é o reino do átomo, antes considerado a menor unidade indivisível da matéria. No entanto, o século XX trouxe uma revolução em nossa compreensão. Os cientistas descobriram que os átomos não são fundamentais, mas sim compostos de partículas ainda menores, prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas subatômicas, juntamente com uma série de outras descobertas por meio de experimentos, tornaram-se o novo foco na busca pelos blocos fundamentais do universo. Essas partículas, como minúsculos pontos indivisíveis no espaço, formam a base de nossa compreensão atual do universo em seu nível mais fundamental. Mas essa visão, apesar de seus sucessos, não está isenta de mistérios e desafios, levando os físicos a explorar ideias ainda mais radicais e alucinantes sobre a verdadeira natureza da realidade. O modelo padrão da física de partículas representa o ápice de décadas de pesquisa, uma estrutura teórica que descreve as partículas fundamentais e as forças que governam nosso universo. Em seu cerne está o conceito de partículas pontuais, objetos infinitesimalmente pequenos e de dimensão zero que interagem uns com os outros por meio de várias forças. Imagine essas partículas como minúsculas bolas de bilhar, cada uma representando um componente fundamental diferente da natureza. Existem quarks, os blocos de construção de prótons e nêutrons, leptons, que incluem elétrons e seus primos mais pesados, e bósons, portadores de força que medeiam as interações entre outras partículas. O modelo padrão tem sido incrivelmente bem-sucedido em explicar uma ampla gama de fenômenos, desde o comportamento de partículas subatômicas até a evolução do universo primitivo. Suas previsões foram confirmadas repetidamente em aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons, LHC, consolidando seu lugar como uma das teorias científicas mais bem-sucedidas já concebidas. No entanto, apesar de seus triunfos, o modelo padrão não é a resposta definitiva para tudo na física. Ele deixa algumas questões profundas sem resposta, como a natureza da matéria escura e da energia escura, a hierarquia das massas das partículas e a unificação da gravidade com as outras forças fundamentais. Essas limitações sugerem que uma teoria mais profunda e fundamental é necessária para compreender completamente o funcionamento do nosso universo. Uma das deficiências mais significativas do modelo padrão reside em sua incapacidade de incorporar a gravidade, a força que governa a estrutura em grande escala do universo. Enquanto o modelo padrão descreve elegantemente as forças eletromagnética, fraca e forte, a gravidade permanece a exceção, resistindo obstinadamente à unificação. Imagine tentar encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Esse é o desafio que os físicos enfrentam ao tentar incorporar a gravidade na estrutura de partículas pontuais. A teoria da relatividade geral de Einstein descreve a gravidade não como uma força agindo à distância, mas como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Essa diferença fundamental em como a gravidade é conceituada em comparação com as outras forças cria um grande obstáculo no desenvolvimento de uma teoria unificada. Além disso, as tentativas de quantizar a gravidade, descrevê-la em termos de pacotes discretos de energia como as outras forças, levaram a inconsistências matemáticas aparentemente intransponíveis. A incapacidade de reconciliar a gravidade com o modelo padrão destaca uma lacuna significativa em nossa compreensão do universo.
Isso levou os físicos a buscar teorias alternativas que possam preencher essa lacuna e fornecer uma imagem mais completa e consistente da realidade. Seção 4. Cordas ao resgate. Uma nova perspectiva sobre as partículas. Na busca por uma teoria de tudo, uma ideia radical tomou o centro do palco: a teoria das cordas. Essa estrutura revolucionária desafia a própria noção de partículas pontuais, propondo que os blocos fundamentais do universo sejam minúsculos objetos unidimensionais chamados cordas. Imagine as cordas de um violino ou violão, vibrando em diferentes frequências para produzir uma ampla gama de notas musicais. De forma semelhante, a teoria das cordas sugere que as diferentes vibrações dessas cordas fundamentais dão origem à diversa gama de partículas e forças que observamos na natureza. Em vez de pontos, que são infinitamente pequenos e não têm estrutura interna, as cordas possuem um comprimento finito e podem vibrar em vários modos. Esses padrões vibracionais determinam as propriedades de cada corda, ditando se ela se comporta como um elétron, um quark ou um fóton. A beleza da teoria das cordas reside em sua elegância e poder unificador. Ao substituir partículas pontuais por cordas, os físicos podem potencialmente superar as dificuldades encontradas ao tentar incorporar a gravidade em uma estrutura da mecânica quântica. A teoria das cordas naturalmente dá origem a uma partícula com as propriedades do graviton, o hipotético portador da força da gravidade, abrindo caminho para uma descrição unificada de todas as forças fundamentais. Seção 5. Uma sinfonia de vibrações, explicando forças e matéria. Imagine uma vasta orquestra cósmica, com cada instrumento representando um tipo diferente de partícula, e sua vibração única produzindo uma nota específica. Na teoria das cordas, o universo é como essa grande sinfonia, onde as interações dessas cordas vibrantes criam a tapeçaria de forças e matéria que observamos. Quando as cordas colidem e interagem, elas trocam energia e momento, assim como os instrumentos musicais trocam ondas sonoras. Essas interações, governadas pelas regras da mecânica quântica, dão origem às forças fundamentais da natureza. A força eletromagnética, por exemplo, pode ser entendida como a troca de fótons, que são representados por padrões vibracionais específicos de cordas. Da mesma forma, as forças fraca e forte são mediadas pela troca de outros tipos de cordas com seus próprios modos vibracionais exclusivos. A beleza dessa abordagem é que ela fornece uma estrutura unificada para entender todas as forças como diferentes manifestações do mesmo princípio subjacente. As interações das cordas vibrantes. Até a própria matéria surge dessas vibrações fundamentais. Diferentes padrões vibracionais de cordas correspondem a diferentes tipos de partículas, como quarks e elétrons. Essas partículas, por sua vez, se combinam para formar os prótons, nêutrons e átomos que compõem o mundo ao nosso redor. Em essência, a teoria das cordas sugere que tudo no universo, da menor partícula subatômica à maior galáxia, é uma manifestação da música dessas cordas vibrantes. Seção 6. A elegância da unificação, rumo a uma teoria de tudo. A busca por uma teoria de tudo tem cativado os físicos por gerações. Uma busca para encontrar uma estrutura única e elegante que possa explicar todas as forças e partículas fundamentais no universo. A teoria das cordas oferece um vislumbre tentador desse objetivo final. Imagine uma única chave mestra capaz de destrancar qualquer porta. A teoria das cordas aspira a ser essa chave mestra para o universo, fornecendo um único conjunto de princípios que podem explicar o funcionamento de tudo. Um dos aspectos mais convincentes da teoria das cordas é seu potencial para unificar a gravidade com as outras forças fundamentais. Ao descrever a gravidade como uma consequência da geometria do espaço-tempo,
A teoria das cordas incorpora naturalmente essa força elusiva em sua estrutura.